Vejam como elas ficam lindas. Você pode usar qualquer restinho de fio que você tem aí, para você fazer elas de várias cores. Aqui no ateliê não pode faltar. Olá, meus amores. Vocês estão gostando da nossa videoaula da nossa bombolina? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Vocês vão lá no meu Instagram. Vai estar a publicação da videoaula aqui do canal do YouTube. E vocês só fazem comentar lá, eu quero. E vocês vão estar concorrendo no dia 30 de setembro a uma bombolina dessa que você vai receber aí na sua casa. Então corre lá, me segue lá no Instagram. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Com o fio gardênia, a gente vai começar a fazer o bracinho da nossa bombolina. E aí a gente inicia fazendo o anel mágico. Vou pegar aqui meu marcador. A gente faz o anel mágico e vamos colocar aqui dentro desse anel 5 pontos baixos. Opa. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. A gente vai fechar o nosso anel mágico. E agora, nessa próxima volta, a gente vai fazer aumento por toda a volta. E aí, a gente vai no primeiro ponto, pra gente fazer o nosso primeiro aumento. Esse primeiro ponto é um pouquinho ruim de pegar. E aí, a gente faz o nosso primeiro ponto, bota o marcador e faz o nosso aumento. 2 pontos juntos. Novamente, opa. 1, aumento. Novamente, mais outro aumento. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos baixos. Porque a gente botou no anel mágico 5 pontos e agora a gente tá fazendo aumento por toda a volta. Então, a gente finaliza essa com 10 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Aqui eu posso fechar meu anel, cortar um pouco desse fio para não estar atrapalhando. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pecinha vai querer dobrar assim pra fora e você vai dobrar ela pra dentro. Por ser uma pecinha pequenininha, ela faz isso mesmo. Nessa próxima carreira, na carreira 4, a gente vai fazer diminuição por toda a volta e a gente vai ficar com 5 pontos baixos. Então, já começa a carreira diminuindo. Uma diminuição. Boto meu marcador. Então, eu gosto de dobrar ela assim porque fica melhor. 2 diminuição. Agora, terceira diminuição. 4 diminuição. E a nossa última diminuição. 5 diminuição. E nós terminamos essa carreira com 5 pontos. Vou tirar só o marcador. E agora eu vou encher essa bolinha pequenininha com a minha pinça.
A gente vai encher com paciência, porque é uma pecinha pequenininha e ela é um pouquinho ruim mesmo de encher, tá? A gente vai encher, deixar ela bem durinha, mas que não esbuganhe os pontos, tá? Então, você tem cuidado aí. Pronto. E depois que você fez a carreira inicial, a gente fez o anel mágico com 5 pontos baixos. Na outra, a gente fez 5 aumentos, que a gente fez aumento por toda a volta, terminamos ela com 10 pontos. Na próxima, a gente fez ponto sobre ponto, 10 pontos. E na carreira 4, a gente fez diminuição por toda a volta e finalizamos a carreira com 5 pontos baixos. E agora, a gente vai subir o bracinho. Então, eu venho no próximo aqui, ó. Eu introduzo e saio lá do outro lado, ó. Varando o ponto da frente e o ponto de trás. E puxo essa alça. Fazer novamente. Pego o ponto e o ponto de trás. E termino com o ponto baixíssimo. Fechei o meu bracinho e vou 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu entro pegando o ponto da frente e o ponto de trás, fecho com ponto baixíssimo e subo 7 correntes. Então, eu aqui já finalizei o meu bracinho. Tá vendo? Aí, eu vou cortar um fio deixando pra costurar, tá certo? E aqui eu dou só um nozinho. Pronto. Esse é o nosso bracinho da nossa bambolina. Aí, você faz o outro, né, pra ficar com os 2 bracinhos. Então, você volta o vídeo, faz o segundo bracinho e reserva, tá bom? E agora, a gente vai fazer o pezinho. O pezinho a gente vai começar a fazer com o vermelho círculo que eu fiz, que foi a cor principal do vestido. E aí, eu vou fazer um anel mágico e vou fazer um anel mágico. Peraí. Um anel mágico. E vou colocar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, eu conto. 1. Opa, escapou. 2. 3. 4. 5. 5. 6 pontos baixos. E aí, eu vou fechar o meu anel mágico. Na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Vai ser aumento por toda a volta. Então, no meu primeiro, eu já faço o primeiro ponto. Boto o meu marcador e já faço o aumento. Novamente, mais outro aumento. Opa. Mais outro aumento. Novamente, mais outro aumento. Mais outro aumento. E agora o nosso último aumento. E o nosso sexto aumento. E outro ponto para fazer o aumento. Fecho bem esse anel mágico. Puxo. E já posso até cortar o excesso aqui para não me atrapalhar. Nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, eu faço um ponto e um aumento. E vou finalizar essa próxima carreira com 18 pontos. Fiz um ponto, tô fazendo meu aumento. Um ponto e um aumento. Novamente. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento.
um ponto, um aumento, e agora vai ser a nossa última sequência. Um ponto e um aumento. Então, eu fiz um ponto e um aumento por toda a volta e finalizei essa carreira com 18 pontos baixos. Na próxima carreira, na carreira 4 e 5, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, não tem muito segredo, é só você fazer um ponto para cada ponto de base, com 18 pontos. Então, eu vou fazer e vou conversando com vocês aqui. Se você quiser participar do sorteio dessa bambolina que a gente tá construindo juntas, você vai lá no Instagram, vai estar na descrição do vídeo, e você vai na publicação da aula e você vai digitar eu quero. E aí você já vai estar concorrendo. O sorteio vai acontecer no dia 30, às 7 horas da noite, lá numa live lá no meu Instagram, tá bom? Então é muito fácil participar, não perde tempo. E se você chegar depois do sorteio, não fica triste. Ativa o sininho, deixa seu like, que tudo que a gente fazer aqui no canal, eu vou estar fazendo sorteio para vocês que estão acompanhando o canal. Para o pessoal também que acompanha lá no Instagram, vocês vão estar participando do sorteio. E você vai receber a peça que a gente crochetou junta aí no conforto da sua casa, certo? Vou mandar com todo carinho. Então, não esquece de deixar seu like. Se inscreve aí no canal, que isso me apoia muito aqui, o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Tô quase terminando a carreira. Terminando. Opa, escapou. E você que gosta de PDF, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que tá aí na descrição do vídeo. E o PDF tá custando R$ 4,99, tá bom? Então, eu fiz aqui, eu tô na minha carreira 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz o anel mágico com 6 pontos baixos. Depois fiz aumento por toda a volta. Na terceira carreira, eu fiz um ponto e um aumento. Na carreira 4, eu fiz 18 pontos baixos. E na carreira 5, 18 pontos baixos. Então, eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nessa próxima carreira agora, a gente vai diminuir esse pezinho, tá? Então, eu faço um ponto baixo e faço uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Mais um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Você que não assistiu a aula 1, o link da aula tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá e assiste sua aula 1. Você vai gostar muito de fazer essa bambolina comigo. E aqui é a minha última diminuição. Terminei essa carreira com 12 pontos baixos. Vou cortar o fio, não precisa deixar longo para costurar, tá? Que a gente vai fazer a troca de cor. E agora a gente vai pegar o gardênia, que foi a cor que a gente fez a cor de pele. Eu vou desmanchar esse último ponto para mim colocar o gardênia. Sempre eu gosto de fazer um nó corrediço, porque eu acho que fica mais fácil. E aí, eu venho e fecho o ponto com esse nó corrediço que eu fiz. Eu faço um ponto. Aqui, eu vou fazer... Eu desmontei o ponto que eu fiz,
porque a gente vai fazer diminuição por toda a volta. Então, a gente faz uma diminuição, a segunda diminuição, lembrando de crochetar em cima desses 2 fios, para ir arrematando. Terceira diminuição. Aqui ficou frouxo e fica feio, então eu venho e refaço essa diminuição. Opa, escapou. Uma diminuição. A próxima. Esse fio aqui que a gente acrochetou em cima, a gente pode deixar ele de lado. Opa. Uma outra diminuição. Mais outra diminuição. Então, essa carreira é diminuição por toda a volta. Crochetei em cima daqueles fios de inicial. Esses fios aqui eu posso até cortar e colocar as sobrinhas pra dentro da peça. A gente vai encher agora esse pezinho. Então, a gente vai colocando o enchimento. Lembrando que colocar o enchimento na quantidadezinha certa, para não esbugalhar os pontos e nem ficar murcho. Então, você vai colocando, colocando. E aí, você vai sentindo na peça, ó. Ela ainda tá murcha. Coloca de pouco, porque é uma pecinha pequena. Se você tentar colocar muita fibra, fica ruim de colocar. E não vai ficar adequada dentro da peça, tá bom? Então, não tem muito segredo. Vou colocar só esse restinho. E agora, a gente vai fazer que nem a gente fez no bracinho, tá bom? A gente vem aqui. E a gente vai pegar, ó, nesse ponto e no ponto de trás. E vai fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? E vai fazer agora 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente vai cortar o fio e deixar para costurar, dar um nó. E a gente finalizou a nossa perninha. Eu já fiz a outra aqui, tá? E aí, você reserva, tá? Volta o vídeo e faz a sua segunda perninha, pra você ficar com 2 pecinhas, tá bom? E por último, agora a gente vai crochetar o cabelo da nossa bambolina. O cabelo dela eu escolhi a cor Craft, então a gente vai fazer primeiro a peruquinha, pra depois fazer os 2 lalauzinhos, tá bom? Então, essa peruquinha a gente vai iniciar ela com o anel mágico. O anel mágico. E vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho. Desfiado esse fio, vou cortar esse excessinho, pronto. Fechei meu anel mágico e nessa próxima carreira eu vou fazer aumento por toda a volta. Então, são 6 aumentos, vou finalizar a carreira com 12 pontos baixos, tá bom? Então, só você fazer aumento por toda a volta. E aí, eu fiz aumento por toda a volta, finalizei com 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer nessa próxima carreira, na nossa carreira 3, eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto. E um aumento. A gente começamos a carreira com anel mágico, com 6 pontos baixos. Com 6 pontos baixos,
fizemos a segunda carreira, aumento por toda a volta, finalizando com 12 pontos. E agora a gente tá fazendo um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos finalizar essa carreira com 18 pontos. Então, eu fiz um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Eu vou fazer o meu aqui, vocês seguem fazendo de vocês por aí. Finalizei essa carreira com 18 pontos. Eu fiz um ponto e um aumento por toda a volta. Nessa nossa carreira 4, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, opa. Um ponto, 2, e agora a gente faz o aumento. Novamente, 1, 2, e eu faço o aumento. Novamente, 1, 2, o aumento. No final dessa carreira, a gente vai terminar ela com 24 pontos baixos, porque a sequência é 2 pontos e um aumento. Finalizei essa carreira com 24 pontos, onde eu fiz 2 pontos e um aumento. Na carreira 5, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Carreira 5, 3 pontos e um aumento. E a gente vai finalizar ela com 30 pontos. Fiz o meu primeiro ponto, volto o marcador, 2 e 3. E faço o aumento. Novamente. 1, 2, 3, um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Então, essa é a nossa sequência. 3 pontos e um aumento por toda a volta. E vamos terminar essa carreira com 30 pontos baixos. Finalizei essa carreira com 30 pontos baixos e fiz a sequência de 3 pontos e um aumento. A nossa carreira 6 é a nossa última carreira de aumentos. Se vocês observar, é igual a quantidade de carreiras que a gente aumentou na cabeça da bambolina. Então, eu faço o meu primeiro ponto, volto o meu marcador e vou fazer 4 pontos e um aumento. 2, 3, 4 e o aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4. Opa. E o aumento. E aí, eu vou seguir essa carreira fazendo 4 pontos e um aumento por toda a volta. Vou finalizar essa carreira com 36 pontos baixos. Finalizei essa carreira com 36 pontos baixos, onde eu fiz 4 pontos e um aumento e repeti por toda a volta. Agora, a gente vai fazer da carreira 7 até a carreira 12 de ponto sobre ponto. Então, não tem segredo, é você fazer um ponto para cada ponto de base, totalizando 36 pontos em cada carreira. São 6 carreiras, então é da carreira 7 até a carreira 12 de ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu faço o meu aqui, você dá pausa e faz o seu aí e nos encontramos já já. Voltei aqui com as minhas 6 carreiras prontas e ficou uma pecinha assim. Esse fio aqui de dentro, que eu já fechei bem o anel mágico, eu posso diminuir. E agora, para finalizar essa peruquinha, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Vou deixar um fio grande para costurar. Vou dar o meu nó. E ficou assim. E agora, a gente vai fazer os 2 lalauzinhos de cada lado. Eu dobro a peruquinha assim, ó, pra mim ter mais ou menos uma base, da onde vai ser. E aí, do anel mágico, eu vou contar 3 carreiras. Anel, 1, 2, 3. Entre a carreira 3 e 4. Então, geralmente, eu boto a agulha dentro, tá vendo?
da nossa peruquinha para puxar esse fio para dentro da cabeça, para poder depois a gente amarrar. E aí, eu deixo ele assim. Aí, no ponto encostado a ele, eu introduzo a agulha, seguro esse de dentro com o dedo para não correr e faço uma laçadinha. E vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. Essas 10 correntinhas, eu vou voltar na segunda correntinha após a agulha. Então, eu tô com a laçada na agulha, eu pulo essa e na próxima eu vou fazer 2 pontos baixos em cada correntinha. Então, vai ser aumento em cada correntinha, que é para poder dar esse efeito de enrolar o cachinho da nossa peruquinha. Deixa eu pegar aqui novamente, que ele desfiou novamente. Novamente, na próxima. Aí, eu vou fazendo aumento em cada correntinha de base. E aí, ele vai ficando assim, mas você, com carinho, vai ajeitando a melhor forma de você crochetar. E fiz o meu último aqui. Aí, eu venho nesse próximo, aonde eu comecei, que eu enfiar a agulha para puxar o fio. E puxo, opa, escapou. E faço um ponto baixíssimo. Aí, esse primeiro cachinho aqui eu enrolo, ó. E vou fazer de novo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Volto na segunda, fazendo aumento por toda a volta. Fazendo aumento por toda a volta de pontos baixos. Que é como se o cabelinho dela dá a sensação que ele tivesse amarradinho de Maria Chiquinha, tá? Aqui eu vou puxar o fio, cortar, bom. Vou dar um nozinho. Vou pegar minha agulha tapeceiro aqui. E eu vou colocar esse fio pra dentro da cabeça, dentro da peruquinha, pra gente amarrar com aquele de início. Então, aqui, ó, eu coloco no próximo ponto, puxo pra dentro. Pego esses 2 fios e eu dou 3 nó. Vou deixar bem apertadinho, pra que não soltar. 1 nó, 2 e 3. Corto o excesso. E aí, eu vou ajeitando esses cachinhos. Ó como fica bonitinho. E agora, desse outro lado, eu vou repetir esse mesmo processo. Vou contar na terceira, vou pegar, introduzir a agulha por dentro, puxar o fio, deixo o fio dentro pra poder amarrar no final. E aí, eu vou fazer os 2 cachinhos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, o anel mágico é esse, eu contei 1, 2, 3. Na quarta carreira, eu peguei entre a carreira 3 e 4. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá certo. Aí, vou pegar o fio
Aqui. E vou enfiar pra dentro da cabeça, tá bom? Segura esse fio pra ele não correr. E no próximo ponto, eu pego e faço a laçadinha e faço 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volto fazendo aumentos por toda a volta. Então, faço um aumento, novamente, segundo aumento, opa. E aí, eu sigo fazendo a mesma coisa. Fazendo aumento em cada correntinha de base. Aqui eu seguro ela pra ficar melhor de crochetar. E agora, opa. Próximo ponto, eu puxo um ponto baixíssimo. E vou fazer novamente 10 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volto fazendo aumento por todas as nossas correntinhas de base. Opa, escapou. Fiz aqui, depois eu venho arrumando, enrolando assim, ó. E aí ele vai ficando bem bonitinho. Corto aqui, dou um nozinho cego, pra não desmanchar. Vou enfiar lá pra dentro da cabeça e amarrar. E assim a gente conclui o nosso cabelinho da nossa bambolina. Trazer pra cá. Venho aqui e vou amarrar, dando os 3 nozinhos, pra não soltar. Corto o excesso. E o nosso cabelinho ficou assim. Vejam que lindeza. E agora a gente vai colocar um detalhe. A gente vai pegar um pedaço do fio. Aqui é um palmo da minha mão. E aí eu venho e corto ele no meio, pra ficar os dois lados iguais. Boto o cachinho pro meu lado. Venho aqui e dou uma laçadinha, ó. E faço um lacinho bem delicado, ó. Agora eu faço do outro lado. Pra dar a sensação que ela tá com o cabelinho amarrado. Se você tiver dificuldade de fazer com um fiozinho assim muito pequeno, você pode cortar ele maior e depois você corta o excesso, tá bom? Como eu já tenho a prática de fazer elas direto,
eu sempre faço, ó, como fica charmosinha. E depois que você terminar, a agulha de crochê eu já posso colocar ali. Eu vou usar só a agulha tapeceiro. E eu vou pegar todas as pecinhas, né? O corpinho, aí as duas perninhas e os dois bracinhos. Aí, como é que a gente vai montar a nossa bambolina? A gente vai colocar primeiro a peruquinha, colocando sempre mais para a parte de trás, tá vendo? Mais para trás, ó. E vem vestindo mesmo, literalmente, ó. Deixando os cachinhos um para um lado, outro para o outro. Tá vendo? E aí não tem segredo. Você vai colocar na sua agulha de tapeceiro o fio e vem costurando a peruca na cabeça. Ó. E eu coloco em um ponto da frente, né, da peruquinha, e já pego no ponto de trás, ó. No ponto da cabeça e no ponto da peruquinha. E vou costurando assim, ó, por toda a volta. Não tem segredo, é uma costura bem básica mesmo. Tá vendo? Ó. Ó. Opa, peguei o pezinho. Deixa eu botar eles pra cá pra não atrapalhar. Ó. Tá vendo? Pegando na cabeça e no próximo pontinho. E aí, você segue costurando por toda... Opa. Por toda a volta. Segue costurando. Segue costurando. Montar ela é o que eu acho mais gostoso, é você crochetar todas as partes e fazer os acabamentos do seu amigurumi bonito. É muito gostoso. Opa, aqui. Não pula nenhum pontinho de base, tem paciência e vai literalmente costurando. Estamos quase terminando essa costura. E vai costurando. Costurando. Opa. Costurando. E agora é o último pontinho. Costurando. Puxa, veja se ficou todo bem encaixadinho. Você vem ajeitando, ó. Distribuindo a peruquinha na cabeça, tá vendo? E aqui você vai dar um nozinho. Vai introduzir em qualquer canto. Qualquer ponto aleatório. E geralmente eu faço isso umas 3 vezes. Porque muito cliente compra a mim para fazer chaveiro de moto. E não tem o perigo dessa peruquinha se soltar. Então, eu venho
E aqui eu corto. E aí, ó, já tá ficando muito fofinha. Agora, eu vou colocar os braços. Então, eu pego um dos braços. Introduzo a agulha. E aí, eu só vou reparar a frente das correntinhas, que são essas, ó. Que é o avesso, a frente, seguro. E venho aqui, ó. Nesses pontos da cabeça. Que pegou o vestido, entre a cabeça e o vestido. E dou um lacinho. Aí, pego uma laçada das correntinhas e faço aquele nó. Um nó cego mesmo. E para não ter perigo, eu vou entrar na mesma que eu entrei e saio atrás, ó. Saio atrás no ponto aleatório e vou deixar aqui para poder amarrar os dois braços. E agora eu vou colocar o segundo braço. Novamente eu olho, ó. Essa aqui é a frente e aqui é o avesso. E aí, ó, eu vou pular esse pontinho e vou introduzir no próximo. Ó. Aí, aqui, eu olho a frente do braço. Pego no braço. Dou um nó cego. Tá vendo? E aí, ó, vou entrar onde eu iniciei e vou sair no mesmo ponto atrás, aonde eu deixei o outro fio. E vai ficar os bracinhos assim. Aqui atrás eu venho, vou dar um nó cego. Tá? Geralmente eu gosto de dar 3 laçadas. 2. 3 laçadas. Vou cortar. E vou esconder dentro da cabeça esse nozinho. Deixar bem escondidinho. Aqui eu ajeito. E ficou os bracinhos assim. Agora, a gente vai colocar as perninhas. As perninhas, a gente vai abrir o vestido. Onde ficou essa abertura, a gente vai colocar e sair no ponto aleatório atrás da cabeça. Olhando a frente das correntinhas, para deixar centralizado. Dou um nó. Entro e saio de lado aqui, próximo à peruquinha, em qualquer ponto aleatório. Deixo o fio. Novamente, agora eu vou fazer com a segunda perninha. Ó, entra aqui de lado. Isso eu posso sair em qualquer pontinho aleatório. Ajeito para deixar a parte da frente das correntinhas para frente. Dou um nó. E vou sair no mesmo ponto que eu saí da outra perna. Aqui agora eu vou amarrar. E vou cortar o excesso e esconder dentro da cabecinha. Venho aqui, empurro esse nozinho, juntamente com essas alcinhas do nó, pra dentro da cabeça. Vou colocando, vou entrar aqui pra puxar ele pra dentro. E finalizo a montagem dos braços e das pernas. Só que ainda falta, né? A expressão da bonequinha. Aí, com um pedacinho do fio Anne, ou se você não tiver, você pode desfiar o fio Cleia. E você, que eles são fininhos, tá vendo? Você vai tirar um pedaço pra você bordar os olhos.
Se você for usar a máscara, que eu disse que a máscara é feita de plástico, ela é de silicone, tá? Se você não for querer bordar, você vai colar a máscara aqui e vai só fazer a boquinha. Se você não tiver a máscara e quiser ser bordado, que nem eu vou fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você vai entrar em um pontinho aleatório, tá vendo? Vai sair aqui, ó. Você vai contar 2 pontos e no terceiro você entra e sai no mesmo ponto que você entrou. Você vai fazer um tracinho, tá vendo? Esse tracinho, você vai vir pra cá. Ó, e fazer os cílios. E voltar por dentro da onde você entrou. E vai dar a separação de 3 pontos. Aqui foi o último, 1, 2, 3, então eu vou entrar nesse próximo. Aí, ó, você vai só ajeitar esse cíliozinho. Aí você vai contar 1, 2, vai entrar no terceiro. E vai fazer a mesma coisa. Opa, bati aqui. Tem que entrar aqui, ó. Vai entrar junto. Sair no mesmo local. E aí, você vai olhar, conferir se os 2 olhinhos estão iguais. Tá vendo? Você vai vir aqui, cortar, amarrar e jogar esse fiozinho pra dentro da cabeça. Não precisa apertar muito, pra não repuxar muito os olhos, tá? E elas ficam tão bonitinhas, de olhinho fechado, né? E aí, você vem e esconde esse fio dentro da cabeça. Pronto. E ela ficando assim, olha que fofura. Com fio vermelho, também, Anne, você vai fazer a boquinha. A boquinha você vai fazer um Vzinho e vai dar o formato da boquinha no meio dos 2 olhos. Geralmente, essa é a carreira que eu fiz os olhos, eu pulo essa e vou fazer nessa outra. E aí, eu entro em qualquer ponto aleatório. Peraí. Na carreira de baixo, eu boto no meio e subro um pontinho pra carreira de cima, fazendo o formatinho de um V, ó. Opa, saiu aqui o meu fio. Ele é fininho, aí ele tem facilidade de sair da agulha. Você entra e sai lá. E aí, você confere se você gostou da boquinha. Se sim, se não, ajeita ela, ó. Pra mim, ela ficou bonitinha. Corta o fio. Aqui eu vou amarrar. E vou esconder dentro da cabeça. Muitas mães gostam dessas bambolinas para dar para a criança brincar, principalmente nos primeiros meses, que ela tem esses bracinhos e as perninhas molinhas.
E ela ficou assim, gente. Olha que fofura. E muita gente gosta dela para chaveiro. Então, você vai colocar o fio e colocar a pecinha, aquela argolinha do chaveiro aqui. E fica ao critério de vocês, tá bom? Quero agradecer por você ter chegado até aqui. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, até a próxima. Tchau, tchau.